Paz do Senhor, amados, estamos unidos em mais um dia para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, vencendo aí esse trimestre abençoador, onde nós estudamos sobre os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual, vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. E nessa última aula deste trimestre, nós vamos ter aqui a oportunidade de refletirmos juntos sobre o discípulo de Cristo e a bem-aventurada esperança. Este é um dia importante para nós, é uma lição que realmente nos traz muito alento, nos traz muita alegria e a felicidade de nós termos esta esperança, de nos encontrarmos novamente com o nosso Cristo, o nosso Mestre amado, do qual nós somos discípulos até o fim, realmente é gloriosa. Então, a lição 13 é os discípulos de Cristo e a bem-aventurada esperança. O texto áureo diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:13. A verdade aplicada afirma que a firme e bem-aventurada esperança dos discípulos de Cristo é a vinda de Jesus Cristo nos ares. A firme e bem-aventurada esperança dos discípulos de Cristo é a vinda de Jesus Cristo nos ares. Então, irmãos, essa é uma lição sobre a segunda vinda de Cristo. Objetivos da lição: reconhecer a bem-aventurada esperança como um bem na vida do discípulo de Cristo. Ressaltar a relevância da bem-aventurada esperança para os discípulos de Cristo e saber que a esperança do discípulo de Cristo não se limita a essa vida. O texto de referência encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 ao 16, onde nós lemos: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Oremos para que o Santo Espírito nos dirija, nos instrua a mente, para que o Santo Espírito aqueça os nossos corações com essas verdades espirituais que estão postas nas Sagradas Escrituras e que venha ao nosso encontro, ao encontro das nossas necessidades, porque nós não somos como aqueles que não têm esperança. A nossa esperança é Cristo e nós estamos aguardando a sua segunda vinda. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante do Senhor nesse dia nós oramos, glorificamos ao Teu nome, bendizemos ao Senhor por todo o bem que nos tem feito e pedimos em nome de Jesus que coloque sobre nós unção, direção, abra o nosso entendimento, ilumine, Senhor, os nossos pensamentos para que possamos entender a sua mensagem, para que possamos nos apropriar da sua mensagem e vivermos com qualidade de vida nesta terra, aguardando o seu retorno. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A introdução da nossa revista diz que nessa lição nós veremos que a bendita esperança não era algo fantasioso. Nunca foi algo fantasioso. Nunca foi uma historinha, um conto de fadas. Mas a bendita esperança dos salvos, ela foi e sempre será uma expectativa segura.
A bendita esperança dos discípulos de Cristo, como revelado nas Escrituras, deve nos impulsionar a conservar firme a demonstração da nossa esperança, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Então, o que nós temos aqui são duas situações básicas que precisamos contemplar com essa lição. Tendo em vista a verdade aplicada, aqui diz: afirme e bem-aventurada a esperança dos discípulos, é a vinda de Jesus nos ares. A vinda de Jesus nos ares é uma parte da sua segunda vinda e ela é uma descrição daquele primeiro momento antes do retorno do Senhor Jesus a essa terra, em que ele arrebatará a sua igreja. Então, como lição prática, o comentarista está fazendo uma menção ao arrebatamento da igreja. Só que a segunda vinda de Cristo, ela não é somente o arrebatamento da igreja. Além do arrebatamento da igreja, nós sabemos pelas Escrituras em que haverá aquele momento em que a segunda vinda de Cristo não acontecerá apenas nos ares, mas o Senhor Jesus Cristo descerá a essa terra literalmente. Então vejamos que arrebatamento é essa subida da igreja para encontrar com Cristo nos ares. É dito pelas Escrituras que nesse momento os mortos ressuscitarão. Os cristãos que ainda estiverem vivos serão instantaneamente transformados e então juntos os mortos ressuscitados e os cristãos que foram trasladados receberão corpos glorificados e todos os mortos ressuscitados e os cristãos trasladados, eles serão a completude da noiva do Cordeiro. Eles encontrarão com Jesus Cristo nos ares, eles serão levados por ele para os céus, onde viverão essa bendita esperança que está aguardada por séculos. João 14, os versículos 1 a 3, é uma leitura imprescindível nesse momento, porque onde o próprio Senhor Jesus declara que esse momento vai acontecer, ele diz aos seus discípulos, já nos momentos finais da sua presença nessa terra, quando ele se recolhe com seus discípulos para dialogar com eles, ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós temos também outros textos bíblicos com o mesmo teor. 1 Coríntios 15, por exemplo, dos versículos 51 até o versículo 54, ele vai nos dizer dessa bendita esperança que está reservado para os salvos. Um comentário antes de passarmos adiante. Pode parecer surreal. E para muitas pessoas é difícil aceitar o fato de que milhares de pessoas em vida possam ser levadas instantânea e simultaneamente para o céu. Tanto quanto pode parecer surreal também que Jesus vai descer em pessoa ali no Monte das Oliveiras em seu glorioso retorno depois da grande tribulação. Isto lhes parece até mesmo muito bizarro e louco. Todavia, o que nós temos a dizer é que isso é o que a Bíblia diz que vai acontecer. E se ela diz que vai acontecer, nós acreditamos que acontecerá. E por isso nós esperamos. E por isso nós vivemos nessa expectativa. Se é algo tão antinatural, se é algo tão diferente de tudo que existe nessa terra, como podemos acreditar nisso? Na verdade,
É o Espírito Santo morando dentro de nós, que nos convence de todas estas coisas que foram, que são e que haverão de ser, inclusive de todas as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Então, vale a pena compreendermos, vale a pena vivermos em função desta maravilhosa esperança, a esperança deste encontro, porque agindo com a iluminação do nosso entendimento, a nossa existência transcorrerá com essa alegre expectativa, com vista a valores eternos e não apenas focada nesta terra. Amém? O primeiro tópico da lição tem por título A Bendita Esperança e diz: a bem-aventurada esperança é uma declaração bíblica usada pelo apóstolo Paulo ao se referir à segunda vinda de Jesus. Falar sobre o regresso do Senhor nos faz viver em constante vigilância e oração para não encontrarmos despreparados. Tem 3 coisas que eu quero enumerar para vocês na abertura desse tópico. A primeira coisa é que as Assembleias de Deus, desde a sua criação, ela interpreta os eventos bíblicos escatológicos a partir de uma visão dispensacionalista. Nós somos dispensacionalistas. Nós acreditamos que a história humana foi dividida por Deus em diferentes ciclos, em diferentes momentos, que Deus fez aliança com o seu povo em diferentes situações e que dessas alianças, diferentes dispensações foram geradas, cada um com propósitos específicos e que estão se cumprindo ao longo da história. Então, a Assembleia de Deus crê e interpreta a Bíblia de modo dispensacionalista. A segunda coisa que não é uma coisa, são 2. Nós precisamos entender que a segunda vinda de Cristo, por essa visão dispensacionalista, ou seja, uma coisa puxa a outra, a segunda vinda de Cristo acontecerá em 2 momentos. Então, a segunda coisa que nós precisamos entender é que a segunda vinda de Cristo, ela tem uma primeira fase, que é o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, segundo modo de pensar, o que nós teremos em seguida são os eventos relativos à grande tribulação, que biblicamente é chamado de 70ª semana de Daniel. Depois da grande tribulação, lá na batalha do Armagedon, com todas aquelas questões envolvidas neste fato, nós temos então a segunda vinda de Cristo à Terra, que é também chamado de glorioso retorno. Então, essas 3 coisas, a visão dispensacionalista que nós seguimos, o entendimento de que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação, e a segunda vinda de Cristo à Terra nos dá, então, a base, o fundamento para o nosso pensamento a respeito de tudo que vem depois disso. Os nossos conceitos, os nossos argumentos, eles se desenvolvem com base nesses 3 pontos. Nós, assembleianos tradicionais, nós cremos, a partir de uma visão dispensacionalista, que a segunda vinda de Cristo ocorrerá primeiramente nos ares e depois será a sua segunda vinda na terra. Que a primeira vinda de Cristo, ela acontecerá para os seus, para a noiva. O arrebatamento é para a noiva de Cristo. O arrebatamento da igreja é para os seus. João 14 diz: e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, o arrebatamento da igreja é para os seus. Já a segunda vinda de Cristo a esta terra, depois da grande tribulação, lá depois da guerra do Armagedon, é com os seus.
Existe todo um transcurso escatológico que nós estudamos e entendemos que a Igreja de Cristo sobe no arrebatamento da Igreja como a noiva. E que quando o Senhor Jesus volta à terra, a Igreja de Cristo, ela volta com Ele na condição de esposa do Cordeiro. Esse versículo nós poderemos ler em várias passagens, mas Zacarias 14:5 diz: então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos consigo. Judas, versículo 14 diz: e destes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Essas milícias celestiais, que a Bíblia chama de anjos e de exército de Deus, será composto dos anjos e da Igreja de Cristo, agora na condição de esposa. Então, no arrebatamento da Igreja, Jesus vem para os seus, ele vem para a noiva. Na segunda descida de Cristo a essa terra, ele virá com os seus, ele virá com a noiva. Então, o que nós temos é que precisamos saber que existem muitas passagens bíblicas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que se referem ou ao arrebatamento da igreja ou à segunda vinda de Cristo à terra depois da tribulação. A lista é enorme. E então, o que a gente pode asseverar mais uma vez é que, primeiramente, o arrebatamento será o encontro do noivo com a noiva nos ares. Então, o arrebatamento da igreja é para a noiva. O Espírito Santo é o agente divino que prepara e capacita a noiva, que é a igreja, para encontrar com o noivo, que é Jesus Cristo, até o momento em que o noivo voltar para buscar. Não é o Espírito que leva, é o noivo que vem buscar. O Espírito está aqui para preparar a noiva. E o glorioso retorno de Jesus Cristo na sua segunda vinda à terra em glória, depois da grande tribulação, já trata do assunto referindo-se à noiva como a esposa do Cordeiro. Então a segunda vinda é com a esposa. Apocalipse 19:7 vai dizer: regozijemos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, essa esposa que foi aprontada nas bodas do Cordeiro, que celebrou com o Senhor nos ares, essa união eterna, é essa esposa que retorna com Cristo na segunda vinda. Aqui no 1.1, a revistinha vai nos dizer a respeito do capacete da esperança da salvação, utilizando aí o trecho de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, onde lemos: vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Esse 1.1 vai nos falar de coisas distintas. Nós temos muitos conceitos bíblicos abrangentes sendo tratados neste 1.1. Ele vai falar para nós a respeito da esperança da nossa salvação. Essa esperança deve ser como um capacete, protegendo a nossa mente, porque muitas serão as investidas para poder dominar a nossa mente, para mudar a nossa forma de pensar, para nos introduzir em uma outra dimensão que não comporta a esperança da segunda vinda de Cristo. Então, a esperança da segunda vinda, ela tem que ser um capacete, o capacete da nossa salvação. Nós estamos salvos e estamos aguardando a segunda vinda. O outro assunto que ele trata é que isso é possível porque nós fomos adotados em Cristo. Nós fomos adotados por Deus através de Jesus Cristo. Essa doutrina da adoção como filhos, que é descrita em Romanos 8:17, mas também
em inúmeras outras passagens, ela nos faz, como diz aí, trechos de Tito 3,7 e outras passagens afins, por sermos adotados em Deus, por Jesus Cristo, nós nos tornamos também herdeiros. Nós somos co-herdeiros com Cristo, as riquezas da graça, as recompensas celestes, tudo aquilo que está reservado para os salvos é possível porque nós somos participantes da herança de Cristo. Então, por sermos adotados, por sermos herdeiros, nós temos então a posse da vida eterna. E se estamos em Cristo, nós estamos alicerçados nessa esperança de glória. Isso precisa continuar sobre as nossas mentes como um capacete. O capacete da salvação, blindado, fortemente constituído. Eu preciso recorrer a essa armadura para poder proteger a minha mente dos ataques que vão me tentar desviar da minha bendita esperança. O segundo ponto, ele fala da segurança da segunda vinda. Uma vez tendo protegido a minha mente, tendo esta convicção firme de que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará, essa convicção me faz ter esperança. E a esperança da segunda vinda de Cristo, ela é algo real. Ela é algo que precisa ser sustentado por mim e por você em qualquer época. Aqui diz que Jesus nos alertou a ficar atentos, porque não sabemos quando será a sua segunda vinda. O seu retorno desencadeará mudanças. Os que estiverem vivos se encontrarão nas nuvens com os que vão ressuscitar e encontrarão o Senhor nos ares. Isso aqui é um desdobramento daquilo que já falamos um pouco anteriormente. Mas o que está em foco aqui é que não sabemos como será. Deus não revelou. Ele apenas informou que será em um momento. 1 Coríntios 1:52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Num abrir e fechar de olho ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 5:2, porque nós mesmos sabemos muito bem, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Mateus 24, 36 e 44, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Por isso, estai apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, a sua volta para buscar a igreja será repentina, a sua volta para buscar a igreja surpreenderá o mundo, uma coisa que a Bíblia nos alerta de contínuo e que as pessoas desta geração estão abrindo mão de alertar o povo, é que nós devemos estar vigilantes e preparados, porque como discípulos de Cristo, nós entendemos e defendemos a iminência do seu retorno, porque como diz Mateus 25:6, o noivo se aproxima. E a cada dia nós estamos mais próximos da sua volta. Essa expressão, no momento de 1 Coríntios 1:53, vem acompanhada da frase, num abrir e fechar de olhos, para não deixar dúvida de que será instantaneamente. O que é um piscar de olhos? Isso significa que a transformação corporal dos cristãos que ainda estiverem vivos por ocasião do arrebatamento será instantânea. Isso seguirá para par com outro fenômeno que estará acontecendo, que é a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo.
Em frações de segundos estaremos revestidos do nosso corpo mortal e no instante seguinte nós já nos encontraremos com Jesus nas nuvens com o corpo glorificado. Só não antecederemos os que morreram antes de nós. Agora um detalhe, mesmo sabendo que a nossa espera já dura 2000 anos, nós afirmamos que o arrebatamento está próximo, pode acontecer a qualquer momento. Esta é a consumação do plano redentor da humanidade, que dará também início a essa sequência de juízos divinos sobre a terra, conforme estão previstos no livro do Apocalipse. Agora, uma coisa também que precisamos guardar conosco. Isto já não está dependendo mais do cumprimento prévio de nenhuma profecia. Não depende mais. Tudo que era algo para acontecer antes do retorno de Cristo, biblicamente já aconteceu. Também é um acontecimento que não requer sinal de alerta prévio, já está avisado. Todos já sabem. A igreja precisa ser doutrinada em relação à doutrina das últimas coisas ou à escatologia, porque não será dado nenhum alerta prévio. Isso a gente pode conferir em várias passagens. Não existe nenhuma profecia que ainda necessite de cumprimento para que isso ocorra. Então, sim, 2000 anos parece muita coisa para nós, mas certamente o relógio de Deus funciona de acordo com uma outra lógica. Bem, o que nós temos aí no 1.3 da nossa lição é um chamado para essa espera vigilante, a esperança do vigilante. Aqui diz que a Bíblia nos alerta sobre uma vida vigilante, que é ordenada aos discípulos de Cristo que vivam em alerta pelo retorno do Senhor, a fim de não sermos enganados, nem dominados pelas distrações e afazeres do dia a dia. Hoje eu penso que essas duas coisas estão acontecendo em larga escala. Nós estamos sendo enganados por falácias, enganados pela falta de aprofundamento na palavra de Deus, enganados pela falta de conhecimento a respeito da doutrina bíblica das últimas coisas. Hoje nós estamos sendo enganados pela nossa superficialidade e olha, nós não estamos nem arranhando a casca. Nós desconhecemos os mistérios de Deus. E isso é muito perigoso. Essa lição nos desafia hoje a sair da superfície, a acordar para a vida, a entrar para as profundezas, para ter um conhecimento maior da revelação de Deus. Uma vez tendo conhecimento desta revelação, nós vamos entender que não há mais nada para ser revelado. A Bíblia é a revelação plena de tudo que foi, de tudo que é e de tudo que será. A esperança do vigilante está na palavra de Deus, mas hoje estamos sendo enganados, hoje nós estamos dominados pelas distrações. Nunca as distrações teve um impacto tão grande na vida das pessoas. Por causa das distrações, as pessoas estão deixando de evoluir. Por causa das distrações, essa geração atual tem um quociente de inteligência menor do que as gerações anteriores. Está todo mundo distraído, envolvido com coisas que não agrega, com coisas que não produz conhecimento, com informações que não passam do nível da informação e fica por isso mesmo. Então somos uma geração de pessoas enganados, dominados pelas distrações e sufocados pelos afazeres do dia a dia. Andamos correndo de um lado para o outro, mal amanhecemos
e não temos tempo nem para ter vida com Deus, nem para um momento devocional. Não temos como ler a Bíblia quando acordamos, porque já está tarde, porque tem que sair, porque tem que fazer. Não temos tempo para ter vida de oração, porque vida de oração requer tempo. Requer desprendimento, requer envolvimento, requer renúncia, requer foco, requer atenção. E as pessoas hoje estão distraídas demais, envolvidas demais, dominadas demais com seus afazeres, com a sua correria, e já não tem tempo mais para buscar as coisas que são de cima. O equívoco do discípulo que não vigia é que, diante da demora da vinda de Cristo, vai deixar de viver uma vida cautelosa, mas com isso ele pode perecer eternamente. Então fica aí a mensagem de Mateus 24, 42, que diz: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Salvador. O momento de vigiar é agora. Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Lucas 21, 36, vigiai, pois, em todo tempo, orando. Vigiai, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. 1 Pedro 4,7, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém? Esse foi o nosso tópico 1, um tópico que trouxe para nós alguns pontos em relação à nossa bendita esperança. O tópico 2 agora, ela fala sobre a relevância dessa bendita esperança, a importância dessa bendita esperança. Bem, o que a gente tem agora são 3 temas. Dentro da relevância da bendita esperança, o comentarista traz para nós 3 temas. Nós já passamos por aqui um pouco, pensando um pouco a respeito da bem-aventurada esperança do discípulo de Cristo, que é tudo aquilo que diz respeito à segunda vinda dele a essa terra, mas agora a gente tem 3 temas: serviço, santificação e vida de fé. Esses 3 pontos são abordados pelo comentarista, porque nós precisamos trabalhar para o Senhor, trabalhar enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém não poderá fazer mais nada. Nós precisamos estar vivo e ativo e operantes naquela parte do corpo onde Deus nos colocou, porque Ele colocou cada um no seu corpo como Ele quis, como diz 1 aos Coríntios 12, 18. Cada um está posto no corpo como Cristo quis. E 1 aos Coríntios 12, 7 vai dizer: e para o que for útil. Só Deus conhece a sua utilidade no reino. Só Deus que sabe onde Ele quer te aproveitar. Mas onde o Senhor te colocou, Ele te colocou para trabalhar para Ele. Então aqui diz sobre a relevância da bendita esperança. A partir do momento que o ser humano atende ao chamado do Senhor para ser seu discípulo, sendo feito uma nova criatura, ele passa a viver com esperança na salvação em Cristo, que não se limita à sua existência nessa terra. Bem, tem um hino, antigo, de 1984, do Grupo Logos, onde ele diz: enquanto o Salvador não vem, eu quero fazer da minha vida o melhor, para quando então ele chegar, naquele encontro de alegria, eu ouvir: filho meu, no pouco que eu te dei, provaste ser fiel. Agora te colocarei bem junto a mim, para sempre, sim. E o hino ainda diz: lá onde muitos desejam entrar, lá onde Cristo me espera chegar, mal posso ver os seus braços abertos, riso nos rostos. O fim da esperança chegou, o fim da espera voltou. Jesus Cristo voltou, o fim da espera chegou, pois
Jesus Cristo voltou. Irmãos, como é lindo isso! Como é lindo a gente estar apto para servir no reino, como é lindo a gente estar em condição de abraçar esta bendita esperança que nos motiva ao serviço cristão. Esse item que fala do serviço cristão, ele diz que em suas parábolas o Senhor identifica o servo fiel e prudente como aquele responsável pela execução da tarefa que recebeu, enquanto o Senhor não vem. E uma das lições que podemos extrair desse texto é a certeza de que Jesus voltará. E isso deve influenciar diretamente nas nossas atitudes e no comportamento de todos os discípulos de Cristo. Então, enquanto espera a volta do Senhor, o discípulo de Cristo serve. O discípulo de Cristo se apresenta para o serviço. O que nós vamos ver e entender é que essa prestação de serviço para o reino de Deus exige mais do que boa vontade. O conhecimento do que é o serviço que se presta para Deus e como nós podemos nos dispor e oferecer algo proveitoso e aceitável é um importante exercício espiritual. Eu tenho que saber quem eu sou na dinâmica do reino de Deus e o que o Senhor espera de mim. Não nos exercitarmos acerca deste assunto pode levar a uma contradição indesejada. Se eu não paro para me exercitar a respeito desse assunto, pensar sobre isso, que tipo de servo eu sou? Onde Deus espera que eu sirva? O que Ele quer que eu faça? Como eu posso verdadeiramente servir a Deus e ser agradável a Deus? Nós vamos ver que o problema é que se eu não faço esse exercício, eu posso até achar que eu estou fazendo muito, quando na verdade eu posso não estar fazendo nada, mesmo fazendo muito. Ou então, fazendo algo que eu estou achando que está agradando a Deus, está agradando apenas a mim mesmo. Então, ter um encontro pessoal com Deus muda tudo. Nós sabemos que do testemunho de pessoas que são muito ativas, nós sabemos, nós conhecemos essas pessoas que são muito ativas e até vivem uma vida de militância religiosa. E aí, quando nós olhamos para estas pessoas desempenhando algumas tarefas aí de cunho religioso e espiritual, nós podemos até pensar que não haja ninguém que seja mais apto, que não haja ninguém que seja mais capaz, mais em condição de desenvolver tais serviços a favor da igreja, que é o corpo de Cristo, mas pode acontecer até dessas pessoas não serem realmente convertidas. Acredita nisso? Às vezes nós temos pela frente pessoas que estão fazendo tanto, mas que não passaram por um processo de conversão real. É estranho falar isso, é estranho pensar assim, porque essas pessoas elas podem ter se envolvido de tal maneira com o serviço que não tiveram condição de desenvolver plenamente o seu trabalho. Pode ser que elas não estejam nem no lugar que Deus tem reservado para elas. Só depois que a gente vive aquele momento único, especial, de encontro com o Senhor e que passamos a viver na sua presença, é que nós vamos entendendo qual seja a sua perfeita e agradável vontade para a nossa vida e sabemos que precisamos trabalhar para o Senhor. Isso é fato. Precisamos trabalhar enquanto é dia. Nós não podemos olvidar, nós não podemos deixar para trás o compromisso de trabalhar para o Senhor. Mas como? Quando? Onde? E de que maneira nós vamos fazer isso? Nós dependemos de direcionamento do alto. O segundo ponto desse segundo tópico. A bem-aventurança motiva a santificação. Trabalho, santificação e fidelidade.
vida de fé. São os 3 pontos que nos explicam a relevância dessa bendita esperança. Enquanto esperamos, precisamos trabalhar. Enquanto esperamos, precisamos prosseguir com uma vida de santificação. Enquanto esperamos, precisamos persistir na fidelidade. Veja o 2.2, a bem-aventurada esperança motiva a santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Logo, mediante uma vida santificada, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança, estaremos prontos para suportar as adversidades ao longo da nossa jornada para o céu. Cuida da sua vida pessoal com Deus. Cuida da sua piedade. Cuida da sua integridade. Cuida da sua intimidade. Que Deus vai cuidar do resto. Nós somos envolvidos em muitas coisas nessa vida, coisas difíceis, e que às vezes até nos colocam em situações de fragilidade ou de vulnerabilidades, mas Deus está cuidando de nós. E o que nós precisamos é de ter vida santa, porque o Senhor nos chamou, Ele nos elegeu em Cristo Jesus para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Então, enquanto aguardamos a bendita esperança, nós somos exortados a romper com a vida carnal. 1 Pedro 4, 2. Para que no tempo que resta na vossa carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens. Não vivais mais de acordo com os desejos fora de controle. Não vivais mais segundo aquilo que a carne anseia desesperadamente, mas viva segundo a vontade de Deus. Inclusive, essa foi uma oração de Paulo aos crentes de Colossos. Quando Paulo enviou a sua carta aos crentes de Colossos, ele enviou com uma oração por escrito. Está registrado na carta a oração que Paulo fez aos crentes de Colossos e que, na verdade, ele fazia essa oração praticamente em todas as cartas que ele enviou. Mas ele vai dizer aqui, por esta razão também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir. Paulo ora pelos crentes de Colosso e pede. Eu peço que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Enchermos-nos do conhecimento da vontade de Deus é o toque de mestre na nossa caminhada cristã. Eu preciso conhecer a vontade de Deus para não viver segundo a minha própria vontade. Que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus em toda sabedoria e inteligência espiritual. Não é apenas conhecer a vontade de Deus, mas saber aplicar essa vontade de Deus na própria vida com sabedoria, com inteligência espiritual. Por quê? Agindo assim, conhecendo a vontade de Deus, sendo sábio e inteligente para poder aplicar na vida a vontade de Deus, nós passamos a andar dignamente diante do Senhor. Nós passamos a agradar ao Senhor em tudo. Nós passamos a frutificar em toda boa obra e nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Isso realmente é muito relevante. A bem-aventurada esperança nos motiva a sermos cada dia mais santos, cada dia mais íntimos de Deus. Porque, se você ler Apocalipse 21, 27, está escrito que não entrará nela, na Nova Jerusalém, coisa alguma que a contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Não tem como você manter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro se você não estiver nesse processo contínuo de santificação. O terceiro ponto, então, o primeiro ponto falou do trabalho. Nós fomos salvos para servir, e enquanto o Salvador não vem, nós prosseguimos trabalhando para o Senhor. Nós fomos salvos para ser santos e seguir num processo de santificação até o fim, e também para vivermos em fidelidade ao Senhor. E aqui vai nos dizer esse 2.3, que o compromisso de fé em Jesus por parte do discípulo de Cristo está fundamentado em quem Ele é e o que fez por nós e o que somos após o novo nascimento. Sabemos em quem nós temos crido? Estamos certos a quem pertencemos? E então ele dá o exemplo da igreja de Esmirna, onde muitos cristãos foram martirizados. A igreja de Esmirna, junto com a igreja de Filadélfia, 2 das 7 igrejas da Ásia, em que o próprio Senhor Jesus enviou uma carta através de João. A igreja de Esmirna é uma que foi elogiada por Jesus. Nós não encontramos na igreja de Esmirna nenhuma repreensão por parte de Jesus, mas a situação daquela igreja era difícil. Muitos ali estavam sendo martirizados. E a mensagem que Jesus enviou por intermédio de João foi de encorajamento a uma igreja sofredora, com a certeza de que os que permanecessem fiéis teria como recompensa a coroa da vida e também receberia o escape do dano da segunda morte. Então, o que nós temos nesse 1.3 é essa questão da igreja de Esmirna sendo trazida como exemplo para mostrar que a fidelidade do servo de Deus ela é imprescindível em qualquer ponto da sua jornada cristã. E ele só vai chegar lá com Cristo se mantiver esta mesma fé. O nome Esmirna significa amargura, estando este nome relacionado à mirra, que é a substância que se tornou o símbolo de morte. Na época de João, Esmirna era uma bonita e rica cidade comercial da Ásia Menor, tinha sido fundada por Alexandre Magno, era afamada pelo seu porto e pela mirra que produzia, muito utilizada na conservação de cadáveres. A essência era obtida espremendo-se madeira, uma madeira apropriada, o que não deixa de ser uma figura perfeita para uma igreja confessante, uma igreja que se tornou mártir. O Senhor voltou seus olhos para esta cidade, porque nessa época que João encontrava-se em Pátimos, esta era uma igreja que se encontrava em grande tribulação. Todavia, professando a Cristo, ela demonstrava estar disposta a sustentar seu testemunho até o fim. A sua fidelidade ao Senhor era inegociável. A nossa fidelidade ao Senhor não pode depender daquilo que nós estamos passando. Por isso se diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O único modo de estarmos na presença do Senhor naquele dia é sustentarmos uma vida de serviço que honra a Deus, de uma santificação inegociável e de uma fidelidade que permanece apesar dos pesares, independente de qualquer outra coisa. E por fim, o tópico 3 da nossa lição nos fala da nossa bem-aventurada esperança. Estudamos a bendita esperança como um todo, no tópico 1, a relevância da bendita esperança através dos temas do serviço, da santificação e da fidelidade. E agora, nesse tópico 3, nós vamos fechar este assunto pensando na nossa bem-aventurada esperança.
Nós temos aí uma esperança que está revelada nas Escrituras, uma esperança que gera estabilidade e produz grande alegria. Então, o que eu fiz aqui com relação a esse tópico 3 foi juntar o 3.1 com o 3.2. O 3.1 fala dessa esperança revelada nas Escrituras, só que esse conteúdo ele já foi visto lá no tópico 1, quando nós explicamos o que é essa bendita esperança. Mas aqui diz, quando nos debruçamos sobre as Escrituras e estudamos o plano de Deus para o seu povo, nós nos enchemos de esperança. No livro do Apocalipse, nós temos uma mensagem abrangente e completa que nos enche de esperança sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus. No 3.2, onde diz que a esperança gera estabilidade, nos diz assim o finalzinho aqui da revista. Em tempos assim, parece que estamos passando por uma tempestade violenta, quando ondas colossais ameaçam afundar o nosso barco, tempo de dificuldades, tempo de aflição, nos permite saber que quando passamos por tempos assim, nós precisamos nos agarrar com firmeza à esperança proposta. Nos agarrar com firmeza é a nossa obrigação neste momento em que nos voltamos para o estudo desta lição. Este é um assunto no qual verdadeiramente nós precisamos nos agarrar com firmeza. Nós temos alguns apontamentos aqui a respeito do livro do Apocalipse, e se nós quisermos estudar com um pouco mais de profundidade esta escatologia bíblica, essa doutrina bíblica concernente aos últimos eventos da história da humanidade, não poderemos deixar o livro do Apocalipse de lado, só que precisamos ter essa visão panorâmica a respeito dele e saber que o Apocalipse ele não trata do arrebatamento da igreja. Ele não é um livro para nos ensinar a respeito do arrebatamento da igreja, mas ele é um livro que vai discorrer a respeito de tudo o que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Nós temos esse assunto do arrebatamento da igreja tratado em várias cartas do Novo Testamento e até mesmo do Antigo Testamento, e não podemos perder de vista que o Apocalipse nos traz de instrução é destes desdobramentos futuros. Nós temos aí a grande tribulação, que vai ser enumerada para nós do capítulo 4 até o capítulo 19 de Apocalipse. Depois nós temos, falando do juízo final, falando do milênio, falando do estado eterno, colocando para nós uma meditação a respeito do novo céu e da nova terra. Então, nós estamos embasados nesta leitura para sabermos que a esperança revelada nas Escrituras, ela vai gerar em nós esta estabilidade de que não estamos lidando com uma história fantasiosa. É uma história bíblica, ela é uma história inspirada, porque toda a Escritura é divinamente inspirada, com toda certeza o Apocalipse também é, e nós vamos nos permitir ser ensinados pelas Escrituras, a fim de conhecer a medida dos nossos dias, como também o fim de todas as coisas. E a nossa aula de hoje conclui com o 3.3, que diz que a esperança produz alegria. Nós não precisamos temer de estudar escatologia. Nós estamos vivendo hoje momentos críticos na nossa história que nos coloca aí até uma certa apreensão com relação àquilo que nós ouvimos. Mas eu recomendo, sem medo de errar, toda notícia a respeito de fim de mundo, toda notícia a respeito da fome que está vindo para esse mundo, dos grandes desastres
que vão se abater sobre a humanidade nesse tempo do fim? Traga tudo isso para a Escritura. Leia a Escritura. O profeta Isaías, no capítulo 8, vai dizer para nós: não precise ficar se envolvendo com aquilo que o mundo chama de conspiração, de conjuração, com aquilo que abala as estruturas e bota as pessoas em estado de fragilidade, de vulnerabilidade, até de comprometimento emocional e psicológico. Não tema o que todo mundo está temendo. Não fique assombrado com as notícias que vão chegando todos os dias. Ao Senhor, a Ele santificai, ao Senhor temei. Se você tem que ficar assombrado com alguma coisa, assombre-se com o seu Deus e com o que Ele pode fazer. E aí Isaías 8 vai dizer: e Ele será para você um santuário. Vou só conferir aqui a citação para você depois olhar com calma esses versículos e deixar essa profecia acalentar o seu coração. Sim, o fim do mundo está próximo, os eventos eles falam por si mesmo, as notícias terríveis, elas continuam chegando de todos os lados. Todavia, como diz Isaías capítulo 8, os versículos 10, 11, 12 e 13. Isaías 8, do 10 ao 13. Você não precisa temer o que todo mundo está temendo. Mas se você temer ao Senhor, se você santificar ao Senhor, se você assombrar-se apenas com a majestade de Deus e o que Ele pode fazer, diz o versículo 14, a parte A do versículo: Ele será para você um santuário. Ele será seu alto refúgio. Você pode se acolher na sombra do Onipotente e não precisa ficar apavorado. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia é nosso antídoto contra o pavor, contra o temor, contra o medo fora do controle. A Bíblia é nosso antídoto contra o pânico, contra as assombrações deste tempo. Leia a Bíblia, estude a Bíblia e o refrigério para a sua alma, a tranquilidade para o seu espírito chegará através da santa palavra de Deus, a palavra revelada do nosso Deus. Amém? Então, assim concluímos nesse dia de hoje a última lição do nosso trimestre. Diz aqui a conclusão que faz parte da realidade dos discípulos de Cristo passarem por aflições neste mundo, mas nós não desfalecemos, porque a nossa esperança, baseada nas infalíveis promessas de Deus, se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. E eu convido você a repensar com cuidado o seu compromisso com a escola bíblica dominical, a não abrir mão deste compromisso. A partir da próxima semana, nós temos uma nova lição. O livro de Neemias será estudado mais uma vez e nós veremos através desta obra restauração de muros, reconstrução de vidas, renovação de propósitos. Restauração de muros, reconstrução de vidas, renovação de propósitos. Teremos aí 13 lições para estudarmos sobre o livro de Neemias e a restauração dos muros de Jerusalém no pós-exílio. Então, nós vamos concluindo aqui essa lição, agora com uma oração a Deus por esse momento tão relevante que passamos juntos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, nós te agradecemos, nós rendemos ao Senhor honra e glória por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e ainda fará pelas nossas vidas. Nós estamos diante do Senhor. Nós adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade.
Nós te agradecemos, Pai, por todo o amor com que tem nos amado, pela nossa adoção como seus filhos através de Jesus Cristo, pela herança dos santos que recebemos por sermos participantes, coparticipantes da glória divina, e também porque teremos uma eternidade para viver para sempre com o Senhor. Nós acreditamos no Senhor, na grande salvação que nos proporcionou. Nós acreditamos na sua segunda vinda nos ares e na sua segunda vinda na terra, e nós estamos esperando o seu glorioso retorno. E assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus negócios. Deus abençoe você nesse dia, te ungindo com óleo fresco e te dando graça para prosseguir vencendo na força do Senhor. Amém?